País e o mundo, cordiais saudações, bem-vindos a mais uma edição do programa 3600 Segundos, o programa de ciência e tecnologia da televisão de Moçambique, que promove o debate acadêmico de temas relevantes e pertinentes. Para quem nos acompanha, sabe que sempre temos como propostas temas interessantes e desta feita não será diferente. Hoje vamos falar sobre cibersegurança, o alicerce da economia moderna e do desenvolvimento. Feito isto, convido agora a conhecer o meu painel principal, que habitualmente é constituído por Dr. Fazenda. Dr. Fazenda, mais uma edição. Como é que estão as energias? As energias estão boas. Hoje vamos falar da cibersegurança. Tocaremos também o ciberespaço. Obrigado. Com certeza. Ao lado do Dr. Fazenda, contamos com mais um convidado e desta feita, o engenheiro Eduardo Nhangala. Bem-vindo ao nosso programa. Saudações, muito obrigado. De facto, vamos debruçar de um tema de extrema relevância para a nossa atualidade em que vivemos, a era digital, que é a cibersegurança. Exato. Ao lado do engenheiro Nhangala, contamos com mais um convidado e desta feita também engenheiro Alfredo Bambel. Bem-vindo ao nosso programa. Saudações. Primeiro agradecer pela oportunidade para poder falar desse tema que é de extrema importância na atualidade moçambicana. Obrigado. Obrigada a nós. Para além do painel principal, contamos com uma plateia bastante recheada que vai nos ajudar a percorrer este assunto, que, como disseram aqui os nossos painelistas, é um assunto com certeza bastante relevante. Dr. Fazenda, as habituais contextualizações sobre o assunto que vamos hoje aqui debater sobre a cibersegurança. De princípio, dizer que a cibersegurança é uma prática para a proteção de computadores, proteção de redes de computadores, proteção de dispositivos móveis, proteção de sistemas operativos, de dados, de informação como um todo. Porque parte-se do princípio que toda e qualquer informação pode estar vulnerável dependendo das situações. Se eu tenho um computador, o computador pode estar vulnerável se eu nem mesmo usando sozinho, porque alguém pode roubar ou pode roubar a informação que lá existe. Se eu conecto-me a uma rede, então aí a coisa já começa a ficar cada vez mais complicada, que é a razão porque nós vamos debater. Mas para falarmos da cibersegurança, era preciso primeiro ver como é que é constituído o ciberespaço. Tocando o caso específico de Moçambique, Moçambique tem, em 1964, a existência do primeiro computador numa fábrica de tabaco. Depois disso, um pouco depois da independência, passou a haver computadores que faziam controle e produção de mapas nos CFM devido à entrada e saída de mercadoria. Mais tarde, em 87, há um decreto presidencial que cria uma comissão especial de informática em Moçambique. Em 93, Moçambique é o terceiro país no continente africano a ficar ligado à internet depois da África do Sul e Egito. Em 2000, o Conselho de Ministros aprova a política de informática e que Moçambique, na altura, já registrava 11.516 computadores. Em 2009, em cooperação com a Saara da África do Sul, Moçambique produz o primeiro computador, que era o Zorro, e praticamente aí já estávamos lançados para a nova era, e que depois vamos falar o que veio a seguir, a autoridade como INCM e outras que passaram a intervir nesse processo de criação do nosso ciberespaço. Obrigado. Com certeza, Dr. Fazenda, mas antes gostava de convidar ao caríssimo telespectador para acompanhar um segmento de reportagem em que a nossa equipa de reportagem, passa a redundância, procurou ouvir de alguns estudantes o que sabem sobre a cibersegurança e quais os objetivos de ter profissionais formados nesta área. Acompanhe. Estudantes finalistas em Gestão de Tecnologias de Informação e Comunicação de uma das universidades da Praça falam com propriedade sobre conceitos de cibersegurança, pois a informação deve ser protegida para evitar danos econômicos e sociais. Em pouquíssimas palavras, cibersegurança é mesmo segurança de todos os dispositivos eletrônicos que estejam conectados a uma rede. Cibersegurança seria vazões que têm acontecido a nível de sistemas informáticos. Isso pode acontecer para os indivíduos ou a nível das instituições mesmo, em que isso tem a ver com vazão de informações, pode ser informações pessoais ou institucionais.
São ataques criados muito mais por autores maliciosos, nesse caso, com a intenção de danificar dados e corromper dados. Uma informação nunca deve ser exposta por pessoas alheias e os cibercriminosos, ou seja, os atacantes, usam muito dessa informação para chantagear a própria instituição. Imaginemos que o banco seja invadido e que a informação do banco seja usada por pessoas de má fé. É claro que aquilo pode vir a dar um impacto negativo, tanto a nível do país ou a nível da própria instituição, simplesmente. Então, é preciso apostar muito na segurança, também a falar de segurança no geral, assim como diretamente para a segurança cibernética. Os nossos interlocutores fundamentam que há necessidade de instituições do ensino superior formarem nesta área de conhecimento. Na minha ótica, há sim, porque uma casa, ao ser erguida, deve ter sempre uma janela ou uma porta. Então, a segurança cibernética seria a própria porta das tecnologias de informação. Se a instituição formar os engenheiros que vão trabalhar nesta área, podemos ter não só informações, mas também informações seguras. Eu acredito que em Moçambique já devíamos estar a avançar nisso, por uma razão muito simples. Em outros países há especialistas nessa área. Então, acho que as nossas instituições também precisam ter que se adequar a essa formação. O que acha que deve ser feito pelas organizações para se protegerem dos ataques ou ameaça dos indivíduos mal intencionados? Toda instituição que usa tecnologia, na instalação dessas tecnologias, deve acompanhar-se de um método de proteção, que podem ser antivírus, confiáveis, a utilização de firewalls, que são extremamente importantes em ataques dos cibernéticos. Sim. É aconselhável a todas as organizações que haja sempre lá um técnico responsável pela segurança de informação, para que melhor estejam organizadas as informações, para que não haja nenhum risco de dano ou perda de nenhuma que seja a informação. Estamos a falar, por exemplo, houve a história do Facebook, em que as pessoas tiveram seus dados expostos. Aí constrangedores, porque em algumas situações as pessoas têm lá informações pessoais que acham que deviam ser confidenciais, e quando aparece alguém de má fé e usa aquela informação, é um bocadinho constrangedor. Vamos dar outro exemplo da função principal do Banco de Moçambique, que é regulador. Vamos lá dar um exemplo em que ele consiga entrar no sistema e manipula o sistema quer dizer, de uma maneira em que possa prejudicar. Vai prejudicar o Banco de Moçambique, vai prejudicar a própria nação, vai prejudicar os bancos comerciais, vai prejudicar os próprios clientes dos bancos comerciais, porque é uma cadeia alimentar. Então, só por conseguir entrar a nível do Banco de Moçambique, então é um bocadinho preocupante. E definem algumas características fundamentais da segurança da informação. A disponibilidade da informação para a cibersegurança, é claro que a tendência é ter a informação disponível para todo mundo poder ter acesso. Mas ok, qual é a segurança de que aquela informação seja disponível e segura? Em relação à confiabilidade, é importante que, principalmente, os usuários de uma determinada instituição, as pessoas que precisam de ter informação numa determinada instituição, é preciso que estejam confiáveis no tipo de informação que eles vão ter, porque corremos o risco de procurar uma informação que talvez em contrapartida não seja daquela instituição. Ao ser instalada ou baixada no computador, pode gerar um vírus malicioso para aquele computador. A integridade tem a ver muito mais com a própria consistência da informação. Algo íntegro é algo certo, no meu ver. Não foi beliscado, sem nenhuma alteração. Pois bem, o segmento de reportagem aqui é nos mostrar que muitos estudantes têm noções do que significa cibersegurança. Mas antes mesmo de começarmos o nosso debate, vou pedir ao engenheiro Nhangala para que nos diga em linhas mais do que gerais o que significa cibersegurança e quais são os tipos de cibersegurança que existem. Vou tecer uma breve consideração daquilo que seria a
cibersegurança, não é? A cibersegurança seria uma prática de proteger os componentes de computadores. Quando a gente fala dos componentes de computadores, estamos a falar dos próprios servidores, os equipamentos em geral, estamos a falar também das próprias telecomunicações. Então seria a prática de proteger contra os maliciosos, ou seja, contra aqueles que podem usar desses equipamentos ou informações para atos ilícitos, não é? Perguntava também acerca daquilo que seriam os tipos de cibersegurança. Nós podemos encontrar a segurança de rede, que permite a proteção da própria rede, não é? Dos equipamentos. Uma rede instalada, podemos assim pensar em uma determinada empresa. Uma determinada empresa, exato, Certo. exato, sim. Exato. Engenheiro Bambela, assim, estamos aqui a falar sobre cibersegurança. Qual é a importância assim, que é de nós termos todo esse sistema montado para evitar, como o Dr. Fazenda aqui disse, fuga de informações muito importantes, que alguns maliciosos entram nas redes ou nos diversos sistemas de segurança instalados nas empresas? Bem, de uma forma geral, tendo a consideração de que a nossa economia, né, a evolução da própria economia tem muito mais a ver com a área digital, é muito importante que a nossa informação seja bem protegida. Mas para a proteção dessa mesma informação é necessário que possamos ter várias particularidades. Uma delas, né, tem que haver aquilo que chamamos nós de confiabilidade da própria informação. Então, para com que possa existir essa possibilidade, é necessário que crie-se mecanismos adequados para com que a nossa informação não seja, na medida em que esteja instalada no nosso computador, ou, por exemplo, suponhamos que tenhamos uma instituição que usa uma rede de computador e tem um sistema. Então, para com que aquela informação seja benéfica para a própria instituição, é necessário que não possa ser vulnerável. Por quê? Porque a vulnerabilidade da informação faz com que mesmo as outras instituições a mesma instituição não possa ter a capacidade de poder defender-se quando possa haver a capacidade de haver um certo ataque. Então, para isso, sempre recomendamos... Daí a importância de se criar uma cibersegurança. Pois. Fazenda, o engenheiro Nhangala levantou aqui somente um aspecto, falando da segurança de rede, mas será que não existem outras categorias da proteção do espaço cibernético? Existe. Quando falava de ciberespaço, significa que nós estamos a falar deste existir de computadores, das telecomunicações e de tudo isto. O que normalmente ocorre é que eu tenho um computador, trabalho sozinho. Se eu vou à empresa, meu computador pode estar conectado a uma rede na empresa, se é uma empresa. E essa empresa pode ter sucursais, por exemplo, na Beira, em Nampula, nós estamos em Maputo. Para ele comunicar, estar a fazer movimentos com Beira, precisa de estar numa rede maior uma rede maior que ela usa praticamente os sinais da internet. Precisamos também aqui de meter aqui as telecomunicações, protocolos e o resto. Agora, o que acontece? Pode acontecer que este indivíduo ou esta organização formada queira atacar, por exemplo, o serviço de telecomunicações. Por exemplo, viciando os roteadores que fazem com que a informação seja transmitida de uma rede para outra. Ataca significa que aquela rede a nossa rede para de funcionar, Maputo não comunica com Beira e a empresa para. Mas pode acontecer que queiram mesmo entrar para roubar a informação que está dentro de um computador. Pode acontecer também que não queiram roubar, mas aquilo que acontece em sequestro de pessoas, queiram, por exemplo, fazer um resgate, porque querem dinheiro, eles possam sequestrar um sistema de uma empresa. Significa, vão, para aquele caso específico que estava a ser dado aí, vão a uma instituição como o Banco de Moçambique, alteram aquela informação, sequestram e dizem, para ele repormos como ela estava, pague um resgate de tanto. O que iria acontecer? Como foi dito, bancos comerciais não funcionam,
ao não funcionar os bancos comerciais, POS não funcionam, não se pode pagar. O que vai acontecer é que o Tesouro não pode pagar nem parte da nossa dívida no exterior, não pode se comprar nem combustível. Fica tudo complicado. Então, o que acontece é que todo o sistema praticamente fica para. comprometido. E é daí Sim. que, como nesse ciberespaço pode haver esse ataque, há necessidade agora de haver especialistas para tratar da cibersegurança, que é forma de segurança desse ciberespaço, que é proteger computadores, dados, a rede móvel e o resto das redes. Obrigado. Certo, doutor Fazenda, aqui a deixar algumas linhas gerais sobre o assunto que estamos a debater. Gostava de perguntar à minha plateia se tiver alguma questão pontual ou uma contribuição, ou por que não, em jeito de algum conhecimento que queira partilhar sobre a cibersegurança, que possa fazer agora, bastando levantar a mão, se identificar. Caso não, voltaremos para uma ronda. Parece que ninguém se manifestou. Sim, engenheiro em voto. Estava aqui a falar, sim, só tocou na categoria de segurança de rede. Exato. Entretanto, ao longo das pesquisas que a equipa de produção fez, verificamos que também existe a segurança de informação, a segurança operacional, recuperação de desastres e continuidade dos negócios, educação do usuário final. Então, é toda uma cadeia que está relacionada mesmo para garantir que não haja, como poder dizer, violação daquilo que é a informação que está vinculada na rede. Exato. Bom, talvez comentando naquilo que seria a segurança da própria informação, não é? A segurança da informação, o que é isso? Seria um mecanismo... Peço para falar um pouco mais alto para que a plateia possa ouvir Tudo bem. também. Seria um mecanismo que permite proteger a informação, tanto física assim como digital, não é? E temos também aquilo que seria a segurança operacional, que ela garante com que os nossos sistemas não sejam vulneráveis, não é, a ataques. Exato. Pois. Estamos aqui numa era digitalizada, em que o papel disse que está a desaparecer, em que muitas instituições de governo, organizações guardam todos os documentos e softwares na nuvem invisível, chamada Drive, aí pelas internets e pelas redes de computadores. Como garantir que essa informação não sofra o uso de pessoas mal intencionadas? O engenheiro pode responder. Também o doutor Fazenda querendo, mas vamos ouvi-lo primeiro. Sim. Para que isso não possa acontecer, primeiro, nós temos que ter, numa primeira fase, um firewall. O firewall para que serve? Por exemplo, se temos uma certa instituição, ou a instituição acha que a informação não pode ser violada, eles têm que criar mecanismos de criar uma proteção através do firewall. E além do firewall, nós também podemos contratar equipes organizadas para que possam elas nos fazer assistência naquilo que é a própria cibersegurança. Obrigado. Exato. Algumas vezes, quando estamos a usar os computadores, sempre aparece um vírus. Será que em algum momento esse vírus pode ter a ver também com esses malfeitores das internets, doutor Fazenda? Quando por vezes baixamos um aplicativo e parece estar a haver alguma ruptura, não conseguimos abrir na sua plenitude, pode em algum momento sofrer alguma influência desses malfeitores da internet? Sim, de princípio talvez explicar ainda um pequenino conceito aqui sobre o que é vírus, porque não é como aquele da doença agora do humana, coronavírus. sim. O vírus que é referido no computador é um programa que é feito por um informático, desenvolve um programa no intuito de fazer alteração a um outro programa. E eles podem ser vários, como dizia, que façam um ataque. Mediante o que se quer, aqueles que realizam o ataque arranjam aquilo que querem usar para ataque. Pode ser o vírus, pode ser, por exemplo, cavalo de Troia, pode ser spyware, são vários. São vários. Mediante o interesse, o que querem. E para cada um, o mundo tem estado a criar os anti. Significa se há vírus, cria-se antivírus. Se há spyware, cria-se anti-spyware. Se há spam, cria-se anti-spam e por aí em diante. E depois tem o conceito, como o engenheiro acabou de dizer aqui, que nós criamos um firewall que aí depende. Se nós estamos a falar de questões físicas num edifício, estamos a falar de parede. Mas se estivermos a falar a nível de software, também é um software que serve para bloquear, detectar este intruso
mediante os mecanismos que nós temos. Porque este intruso, quando vai, por exemplo, para um computador, ele começa por reconhecer o endereço do computador. A pergunta que se coloca é como é que ele reconheceu este endereço do computador. E o outro tem que procurar identificar que este que está a reconhecer esse endereço não é este autorizado para reconhecer este endereço. E mesmo sobre isso, doutor Fazenda, eu gostava de questionar a minha plateia, vejo que está cheio de jovens. Muitas vezes, quando estamos nas redes sociais, são-nos pedidos os nossos dados. Gostava de saber se tomam cuidado ao partilhar os vossos dados, uma vez que os malefícios que existem no espaço todo da tecnologia podem, em algum momento, ser usado contra nós. Quem vai falar? Dessa vez tem de falar, não pode haver silêncio, a plateia está muito cheia. Já tem ali um voluntário. Saudações. Seu nome? Saudações. Respondo pelo nome de Jorge Tambi, jurista e mestrando em investigação criminal. Falar de cibersegurança é falar de proteção de sistema. E quando há proteção de sistema contra roubos ou danos do hardware. E falar de cibersegurança, não há como falar de cibersegurança sem falar de cybercrime, porque estamos a proteger de alguma coisa. Aí estamos a proteger de crimes, crimes informáticos. Dizer que, falando na nossa realidade moçambicana, o nosso governo tem criado, tem enviado esforços na proteção do coisa, ou seja, no combate de crimes informáticos. Estamos a falar de Código Penal, se vamos a ver o Código Penal de 2014, tinha agrupado lá os crimes informáticos. Os crimes informáticos vinham lá agrupados e que visavam mesmo cautelar esses crimes cibernéticos. E na evolução desses crimes, porque o governo preocupa-se mesmo com os seus concidadãos, se formos a ver no Código Penal de 2019, temos lá outros crimes cibernéticos e que já não estão agrupados, eles estão em cada grupo de crimes. Estamos a falar, em caso de furtos, por exemplo, temos lá o furto qualificado ou furto simples. Então, dentro do crime dos furtos ou crime contra a propriedade, temos lá os furtos por via de meios informáticos, para dizer que está-se a cautelar esse caso dos crimes cibernéticos. Mas a minha questão é, nós sabemos que tem muitos autores que abordam acerca dos crimes informáticos, ou seja, de segurança cibernética. Qual é o ponto focal do autor a abordar acerca dessa temática? Visto que são muitos que abordam acerca. O que traz de novo? Muito obrigado. Obrigada a nós. Tem mais um braço estendido. Peço para fazer chegar o microfone também para a moça aqui no canto. Sim, saudações, seu nome? Saudações, meu nome é Francisco Chihar, docente do Instituto Superior Mutassa. Estamos aqui perante um tema muito interessante, sobretudo na era em que estamos todos a navegar, que é a era digital. Eu queria só perceber se ao nível do país ou a nível de uma empresa moçambicana terá sofrido algum desses crimes, se é que é conhecido, porque eu nunca ouvi, e também procurar saber se existe, quais são os mecanismos que existem para a proteção desses riscos que são evidentes, portanto, na economia moçambicana, nas empresas, portanto, que estão expostas, portanto, ao mundo da internet. E obrigado. Obrigada a nós. Vamos ouvir mais uma terceira pessoa e voltamos para a segunda ronda. Saudações. Saudações. Chamo-me Tisha Ndlazi, sou estudante de Engenharia na Universidade Técnica de Moçambique. Bom, importa referir que a tecnologia está em constante avanço e a mesma aceleração tecnológica que tornou as empresas mais digitais aumentou as vulnerabilidades nas empresas e organizações. E, por essa razão, a cibersegurança é de extrema importância para o desenvolvimento do país ou da economia moderna.
E o engenheiro Eduardo falou-nos aqui da segurança de informação. E tem se confundido muito a cibersegurança com a segurança de informação. E eu gostava de saber se podemos afirmar que, na verdade, a cibersegurança é uma parte da segurança de informação, uma vez que a cibersegurança ela está voltada ou é voltada para os softwares, hardwares e redes, e a segurança de informação ocupa-se mais ou preocupa-se com a proteção de todos os dados da empresa. Muito obrigada. Bastante produtiva aqui a nossa plateia. As questões foram lançadas. Têm todas de cor. Querem que eu recorde? Doutor Fazenda está disposto a responder? Sim, começando por a intervenção do Dr. Jorge, que falava de autor. Eu queria dizer que, de princípio, como a prática de crime, nós devemos basear em instrumentos legais. E queria só dizer que em 2017 Moçambique aprova a Lei de Transações Eletrônicas, em 2016 Moçambique aprovou a Lei de Telecomunicações, em 2014, como o Dr. Jorge disse, houve revisão do Código Penal que passou a incluir o título 3 sobre os crimes informáticos e fraudes eletrônicas. Há um decreto de registro de cartões SIM, como todos sabemos, em 2015. Há o decreto sobre a interoperabilidade do governo eletrônico, que foi aprovado em 2017. Há a política de sociedade da informação, com a resolução 17 do Conselho de Ministros em 2019, que foi desdobrado em plano estratégico 2019-2028 e com um plano operacional 2019 e 2013. Em suma, então temos significa que há um leis, conjunto de sim, instrumentos para poder garantir isso. Quanto ao que o Dr. Chiale havia perguntado sobre Moçambique já sofreu ataques, são poucos ataques, depois falaremos deles. A verdade é como aquela coisa na vida. O mais pobre é muito difícil ser roubado. Então há mais ataques nos países mais desenvolvidos, porque sabem que se ele já está com uma empresa, que o valor a pedir de resgate é muito elevado do que atacar no pobre. Por isso que nós devemos nos proteger para o futuro. Relativamente ao que ela coloca sobre segurança do sistema de informação. Mas podia ser o engenheiro Nhangala a responder. Sim, para distinguir. Sim, mas podia terminar por... A cibersegurança inclui segurança da rede, dos computadores, dos dispositivos móveis, dos dados, da informação, recuperação pós-desastres, depois de um ataque. Então, significa que a segurança do sistema de informação também faz parte da cibersegurança. Doutor Fazenda respondeu tudo. Acabamos ficando ultrapassados. Mas podiam responder aquela questão que eu acabei deixando para a plateia, mas que ninguém se manifestou. Hoje em dia, por vezes, para aceder a algum site de internet, nos são pedidos os nossos dados, temos que lá preencher o e-mail. Até que ponto isso pode ser prejudicial, uma vez que estamos a dar os nossos dados pessoais para determinadas instituições que nós, ou entidades que nós nunca vimos nem conhecemos, uma vez que o espaço é virtual, não sabemos quem está lá por trás. Mas a questão vai ser respondida já a seguir. Gostava de convidar ao estimado telespectador para acompanhar ao segundo apontamento de reportagem, e desta feita vamos ouvir um especialista da área que melhor nos vai explicar em que consiste a cibersegurança e em que ponto de situação o nosso país está. Acompanhe. A proteção do usuário final ou a segurança de endpoints são um aspecto crucial da cibersegurança. O professor Gerson Xangula fala do conceito de cibersegurança, a importância de ter dados protegidos nas empresas e define algumas características fundamentais da segurança da informação no mundo digital. Cibersegurança é a prática de proteção dos computadores, servidores, ou seja, todos os endpoints, contra os agentes maliciosos. É muito importante a proteção dos dados das empresas, mas no nosso país não tem se praticado com muita frequência. Nesse preciso momento, são os mercados financeiros que preocupam-se mais com a proteção dos dados dos seus clientes e grandes operadoras de telefonia móvel. Para as diferentes empresas não tem se preocupado tanto, porque a preocupação é a parte de lucros, mas é muito importante a proteção dos dados, porque hoje em dia estamos no mundo da revolução
4.0, ou seja, no mundo digital, em que existem grandes hackers que garimpam a informação para, a posterior, vender a grandes somas de valores. Temos a parte da disponibilidade, em que a informação deve estar disponível para os usuários. Mas não são todos os usuários que devem ter a informação. Cabe ao profissional de cibersegurança dar credenciais para que todos os usuários ou os usuários de uma corporação possam ter a informação. Não todos, claro, que existem níveis de informações. Nem todos devem ter a informação. Existem níveis de informações e existem níveis também de credenciais para acesso à mesma informação. Formar especialistas na área de cibersegurança ainda é uma miragem no país porque poucas instituições do ensino superior dedicam-se a esta área de conhecimento. No nosso país são poucas instituições do ensino superior que têm curso de cibersegurança. Ou seja, acaba sendo os administradores do sistema a executar essas tarefas, enquanto deverá ser profissionais formados na área da cibersegurança. Na área de cibersegurança, um profissional de cibersegurança deve ter conhecimento na parte de engenharia de software, deve ter conhecimento na parte de sistemas operativos, deve ter conhecimento na parte de rede. Então, acaba sendo um administrador de rede que desempenha esse papel, mas que na verdade deve ser um profissional formado para desempenhar o papel de cibersegurança. Que apelo deixa às empresas que ainda não têm um profissional de cibersegurança? As empresas que não têm condições para investir na cibersegurança, pelo menos poderiam desenhar políticas de segurança e treinamento do seu pessoal que lidam com parte das tecnologias de informação e comunicação. Infelizmente, as instituições públicas não têm investido muito nessa área de cibersegurança. Nesse preciso momento, as instituições que investem mais são os mercados financeiros, falo dos bancos. Os demais instituições não investem tanto. Só se recorda de cibersegurança quando perde dados, quando são exigidos somas avultadas de dinheiro. Essas somas que poderão ter sido investidas na parte de segurança. Realmente este assunto é muito interessante e suscita, por que não, diversas indagações. De recordar que antes de acompanharmos a esse apontamento de reportagem, eu questionava aqui ao painel principal como é que eu vou garantir que os dados que eu forneço a uma determinada empresa pessoais, nesse caso para aceder a alguns sítios de internet, eu tenho que lá colocar os meus dados pessoais. Quem me garante que aqueles dados estão protegidos e se em algum momento não serei eu também vítima dos malfeitores das redes? Os engenheiros têm de responder. Senão o doutor Fazenda monopoliza a palavra e aqui o debate fica monopolizado. Bom, numa primeira fase, talvez eu diria que quando estamos diante de um computador, nós temos que garantir que temos lá os recursos que nos permitem essa própria segurança. Quando falo da própria segurança, estou a falar do próprio antivírus, né? Ele tem que estar lá atualizado. Também nós temos que verificar se de facto o site que nós acessamos lá é seguro ou não. E como é que nós verificamos se esse site é seguro ou não? Nós na barra do navegador temos lá o HTTPS, então temos que garantir que tenhamos isso lá, senão há vezes que nós podemos ver na barra do navegador que o site de facto não é credível, então logo daí já tem que suscitar alguma dúvida para talvez se cadastrar, para talvez proceder com alguma operação. Engenheiro Bembel, queria acrescentar alguma coisa? Bem, de uma forma geral, o que é mais necessário, todo antivírus, por exemplo, se um computador sempre tem um antivírus, ele sempre demonstra a autenticidade da informação. Então, geralmente, há aqueles que usam, por exemplo, os atacantes, eles podem usar um malware, por exemplo, que é o DOS, que é Denial Service. Então, geralmente, quando eles usam esse tipo de malware, às vezes pode fazer um apagão no seu próprio computador. Mas no sentido de que você até pode pensar que o computador está desligado,
mas na verdade não é isso. Ele pode, de uma ou de outra forma, querer acessar a sua informação. Então, o que eu mais recomendo para com que isso não aconteça, a pessoa sempre tem que, por exemplo, se usas o teu computador, sempre tens que ter o antivírus sempre atualizado, porque quando isso não acontece, geralmente o próprio antivírus, se não está desatualizado, ele geralmente funciona, mas quando o pacote que usa estiver expirado, ele pode não garantir aquela segurança e os seus dados, praticamente, eles ficam em risco. Obrigado. Certo. Volto a repetir mais uma vez para a minha plateia. Que cuidados é que têm tomado ao partilhar os dados nas redes, uma vez que estamos num mundo globalizado, em que as fronteiras globais estão cada vez mais curtas por meio das diversas plataformas sociais, porque nós não podemos olhar para a cibersegurança só pensarmos na rede de computadores. O nosso próprio telemóvel é uma forma de nós interagirmos com o mundo. Que cuidados têm tomado? O desenvolvimento tecnológico, muitas das vezes, tem levado a esses tipos legais de crime. O que acontece é que os indivíduos agora usam mesmo os telemóveis para a prática desses crimes. É possível encontrar um indivíduo na rua e pedir emprestado o telefone, alegadamente por estar para efetuar uma chamada ou porque está para fazer uma pequena investigação, e acaba criando, mesmo tirando alguns dados, enviando alguns dados para posterior usar para para os atos criminais. Então é preciso prestar muita atenção no uso mesmo do telefone, não entregar o telefone a um desconhecido, mesmo familiar. É preciso saber a quem pode confiar o telefone, porque tem aqueles crimes de intromissão. A pessoa pode usar o teu telefone para efetuar esse tipo legal de crime. Então é preciso ter muita atenção ao entregar o teu dispositivo. Estamos a falar do telefone, o tablet, o computador, são mesmo dispositivos que devem ser mesmo privatizados. Muito obrigado. Sim, saudações. Aqui Dalton Verão, sou estudante da Universidade Técnica de Moçambique, do curso de Engenharia e Gestão Industrial. Então, respondendo à sua questão, eu acho que o seguro é procurar saber mais sobre o site em que nós queremos nos cadastrar. Por exemplo, eu vejo o LinkedIn na internet, é uma plataforma agora que nós podemos lançar nossos currículos e tal. Então, o mais correto é procurar saber primeiro como é que funciona o LinkedIn e essas coisas. Então, não simplesmente eu vejo um website na internet que diz que lá pode-se lançar as candidaturas, então simplesmente vou e lanço os dados. Então, eu acho que não é correto. O correto seria procurar saber como funciona exatamente o site. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Vamos ouvir mais uma pessoa. Humberto Quamba, estudante da UDM, Gestão e Engenharia Industrial. Eu pessoalmente, quando preciso instalar algum aplicativo, não tenho tomado nenhum cuidado, porque o meu interesse é ter aquele aplicativo no meu telefone ou no computador. E o que acontece é que alguns aplicativos têm feito o pedido de alguns dados. Então, por querer ter o aplicativo e usá-lo, o que eu faço é introduzir os dados. E sobre o que o colega que estava a falar, o procurar saber o quão é seguro, né? É uma questão que eu tenho a expor aqui, como saber que há uma segurança lá. Esteve aqui a explicar o Dr. Nhangale que tínhamos que olhar para o que é HTT por aí. Então, o que acontece? Semana passada eu recebi uma mensagem de alguém pelo Facebook e depois a pessoa disse que não era ela quem tinha mandado aquela mensagem. Então, será que ao instalar o Facebook não tenha observado esses detalhes? Ou o criminoso, nesse caso, foi um pouco mais além do... Agora, tinha uma outra questão, que era sobre a instalação de aplicativos nos nossos aparelhos. Esteve aqui a se falar que a cibernética é um sistema de proteção de informação, mas há vezes que tem lá
uma informação que este aplicativo pode danificar o teu aparelho. Eu queria saber se esse danificar o teu aparelho é uma expressão usada que era para conservação da informação ou é de uma forma clara a danificação mesmo do aparelho. Obrigado. Muito obrigada. Doutor Fazenda, antes de serem respondidas a essas questões, temos um minuto de investigador. Nesta semana, vamos ouvir o professor doutor Gerito Augusto. Sim, que é especialista em saúde pública, ele investiga na área de epidemiologia. Nós vamos ouvir, ele vai falar da sua vida, do seu percurso, que já publicou e o que pretende publicar para o bem da sociedade moçambicana. Obrigado. Doutor Fazenda já fez o convite, acompanhe. Meu nome é Gerito Augusto, eu sou especialista em saúde pública, doutorado em saúde pública pela Universidade de KwaZulu-Natal e de Copenhague, portanto, Dinamarca. Eu estou na área de investigação desde 1992, já trabalhei para o Instituto Nacional de Saúde e atualmente desempenho as funções do diretor científico do Instituto Superior de Gestão e Empreendedorismo Guazamutini. Também tenho vindo a contribuir na coordenação dos cursos de saúde. E em termos de pesquisa, a minha área de eleição é a área de estudos epidemiológicos, onde fizemos identificação de grupos, tanto que têm algum problema ou alguma vulnerabilidade, e também identificamos os fatores de risco e a partir daí conseguimos elaborar um plano de controle ou eliminação daqueles fatores que poderão ser fatores associados à ocorrência de doenças. Qual é a motivação que o professor tem para estar na área de investigação? Olha, a área de investigação é aquela área que qualquer um que tem paixão de ajudar os outros, quando eu investigo algum fenômeno, o fim é identificar formas de solucionar. Então esta é a grande paixão que eu tenho. Quando eu faço uma pesquisa, no fim do dia faço recomendações que quando são postas em prática, conseguimos ajudar aqueles que são afetados por alguns problemas, sobretudo problemas que estão ligados à área de saúde. O que é que tanto o inquieta que quer ver resolvido com a investigação que faz? O que me inquieta é que todos aqueles fatores, chamados fatores de risco, poderiam ser minimizados ou, para não usar o termo eliminados, mas poderiam ser minimizados. Uma vez minimizados, então teríamos uma taxa de prevalência de algumas doenças muito baixa. E aí teríamos um estado de saúde das pessoas aceitável, tanto com capacidade para poder produzir e contribuir para o desenvolvimento do país. Olhando para a sua área, está feliz com a investigação em Moçambique? Eu vou dizer sim, mas eu vou dizer não. Porque a área de investigação é uma área que requer muitos recursos financeiros e mesmo em termos de recursos humanos. O país ainda não se sente capaz de dizer que já tem todos os cientistas que possam fazer pesquisa em diferentes áreas. Não digo só área de saúde, mas em qualquer outra área. O outro aspecto que tem que ser tomado em consideração é a parte financeira. Qualquer pesquisa envolve dinheiro. Então, se não há dinheiro e não há recursos humanos, nunca vamos conseguir alcançar o patamar que outros países já alcançaram em termos de pesquisa. Então, ainda temos um caminho por percorrer nessa área de pesquisa. A nível institucional ou individual, conta com parceria para desenvolver as pesquisas? Nós estamos numa fase inicial. Como pode ver, a nossa instituição ainda é bebê, mas já temos algumas iniciativas. Dentro da instituição, nós temos um compromisso que uma parte das nossas receitas tem que ser canalizadas para a área de pesquisa. Nós aqui estamos a começar, mas pensamos que se este processo tiver a sua efetividade daqui a algum tempo, poderemos, a partir de uma pesquisa, trazer condições para que apareçam outras pesquisas. Então, é um compromisso e a direção, tanto da nossa instituição, tem vindo a desenvolver um grande esforço no sentido de trazer esse tipo de condições. Parcerias. Nós estamos, neste momento, a criar também um sistema para que possamos ter parcerias com outras instituições de pesquisa, tanto além fronteira, que possam, de forma, como muitos sempre dizem, uma instituição nesta nossa área possa trazer tanto outra instituição que não está cá para fazermos trabalhos em forma de consórcio e a partir daí poderemos promover exatamente esta área de pesquisa. Podia partilhar conosco as suas publicações? Eu posso partilhar, tenho muitas publicações, uma delas que fez parte do
trabalho do meu doutoramento foi quando fiz o levantamento das parasitoses intestinais e bilharziose, e foi a partir deste trabalho que eu fiz que o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério da Educação, introduziram o programa de desparasitação nas escolas. Foi através deste estudo. Portanto, este é um pequeno exemplo daquilo que eu já fiz em termos de pesquisa. Por outro lado, também o meu trabalho serviu para a Organização Mundial de Saúde mudar a política no tratamento de parasitoses intestinais, incluindo bilharziose. Nós sabemos que, quando falamos de bilharziose, há uma época em que as crianças têm contato com água com muita frequência, e nós chamamos de época de maior transmissão. Então, há informação científica que afirma que o medicamento que é usado, por exemplo, para tratar crianças com bilharziose, não mata a larva, só mata o parasita adulto. Então, é necessário encontrar um momento oportuno para fazer o tratamento. E o meu trabalho de doutoramento exatamente esteve inserido nesta demonstração para verificar qual é a melhor época para fazer o tratamento, de tal modo que consigamos matar o parasita adulto. Então, esses são apenas pequenos exemplos. Já fiz outros trabalhos, por exemplo, na área eu chamei satisfação dos usuários de saúde, tanto em termos de serviços que são oferecidos. Algo em manga? Neste momento, sim, temos ainda um programa. Nós temos dentro da nossa escola um curso de saúde pública. Estamos a tentar ver se conseguimos idealizar, trazendo alguns projetos que possam estar ligados à comunidade sobre as formas, portanto, de melhorar o estilo de vida, não é? Como sabemos, há muitas doenças que as pessoas apanham através do sedentarismo, então pensamos que esta é uma das áreas que pode ser usada para introduzir um pouco a pesquisa. Por outro lado, temos o curso de nutrição, que poderá também entrar com uma certa dose em termos de explicar às pessoas como devem aproveitar os alimentos que são produzidos, portanto, no meio caseiro, para melhorar a nossa alimentação. Mas também temos área de gestão, porque a área científica aqui da escola não está apenas ligada à área tanto de saúde, existem outras áreas. Estamos a pensar em introduzir aquilo que nós chamamos a incubadora, que é para facilitar que aquele que tem uma ideia de fazer um negócio e que não consegue, portanto, pôr aquilo em prática de forma científica, possa aproveitar. Portanto, temos muitas áreas que ainda estão na manga e pensamos que num futuro muito próximo poderemos apresentar alguns resultados. O que dizer aos jovens aspirantes à área de investigação? Olha, eu acho que a persistência tem que ser a nossa batalha, não é? A nossa bandeira, e criação também de grupos de pesquisa, porque a pesquisa não é feita por uma única pessoa. Temos que criar um sistema ou um modelo que permita que muita gente possa contribuir tanto para a nossa pesquisa. E não só criar um modelo em que a pesquisa possa responder, em primeiro plano, àqueles que são usuários, a comunidade, tanto que se vai beneficiar do resultado da pesquisa. E sempre ler e com alguma persistência nesta área. Certo, após termos acompanhado o Minuto do Investigador, voltamos aqui para o painel principal para responder às diversas questões e também contribuições que foram deixadas aqui pela plateia e que muitas geravam o Dr. Fazenda, engenheiro Nyangala e Bembele, sobre aspectos ligados à segurança e partilha de dados na internet, sobretudo nas redes sociais, ou baixar um aplicativo. Como saber se estamos a fazer de forma correta e sem prejudicar aquela que é a nossa integridade pessoal? Posso falar? Eu podia dizer o seguinte: nós não podemos reparar a informática como se fosse uma outra coisa tão anormal, igual àquilo que é a vida normal. A vida normal, eu tenho uma casa, também na informática eu tenho um computador. Na minha casa, vem um fulano, diz que é da cidade de Moçambique, para poder reparar, significa também, aparece-me uma informação e eu preciso de energia em casa. Sim. Eu também estou no telemóvel e eu preciso de um aplicativo para meter no meu telemóvel, porque é para fazer um determinado trabalho. Vem um fulano, chega, diz, eu fui mandado para o seu tio para reparar isto, apanhou crianças, mas ele é mentiroso, está a mentir porque ele quer roubar. Exatamente vai acontecer, aparece um aplicativo que acho que é fidedigno, é sério, vou instalar na minha rede, no meu telemóvel, e que depois
Aquilo é um aplicativo de alguém que quer roubar minha informação para depois eu pedir resgate. Exatamente, não há diferença entre aquilo que é a nossa vida normal como cidadãos e aquilo que ocorre no espaço cibernético. A única coisa é que nós estamos a partir para um mundo virtual, que é exatamente que representa o mundo normal. Agora, tal e qual como temos cuidados na nossa vida, é tal e qual como temos que ter cuidado no espaço cibernético. Significa, nós desconfiamos que aquele senhor pode não ter sido mandado pelo nosso tio, logo, desconfiamos também que esta aplicação pode ela não ser a aplicação correta, não vou baixar ou vou consultar alguém ou simplesmente não baixo porque não é relevante. Porque, como eu dizia, nem sempre os que criam esses malwares que depois invadem o nosso telemóvel e outras aplicações, eles têm uma intenção de se camuflar. Então, todo momento também a pensar qual é a outra próxima novidade. E eu instalo um aplicativo que, por exemplo, antigamente todos instalavam Truecaller, né? Para poder identificar a chamada que está a entrar ou se vai fazer uma chamada para quem está chamando. Qual é o problema agora? Agora tem muitos Truecaller falsos. Chega, você vai na loja de aplicações, já apanha mais de 10. A pergunta que se coloca é, qual deles é verdadeiro? Porque, de fato, todos te aconselham a ter que instalar. Então, um dos problemas é esse, porque também os que produzem os malwares pensam e agem e pensam muito mais rápido. Já é aquilo que se diz. O bandido sempre tenta pensar mais rápido porque ele está pensando em destruir, vai pensando várias formas de destruição. Talvez a contribuição de agora. Sim, queria falar alguma coisa? Sim, sim. Esteja à vontade. Falando na questão do estudante, quando afirmou que ele, quando acessa, né, quando acessa o Facebook, falou com alguém, afirmou que aquela pessoa disse que não era ela, talvez seja o Facebook. Geralmente isso não acontece. Se aconteceu isso, acho que a pessoa se equivocou, porque o Facebook é uma das aplicações com alto nível de cibersegurança, e é por isso que talvez algumas lojas online, quando elas têm um site online, tendo em conta que o nível de segurança que elas possam ter instalado no website, eles às vezes reencaminham os próprios clientes para com que eles possam escreverem-se, nesse caso, autenticar-se através do Facebook, visto que os dados dos próprios serão bem salvaguardados no Facebook do que naquele próprio site. Então, quando ele diz que o Facebook mandou-lhe uma mensagem, e essa mensagem, a tal pessoa dizia que não era ele, provavelmente pode a pessoa ter se equivocado. Então, acho que há um outro pormenor em que ele estava a falar de que... Instalações de aplicativos. Sim, instalação de aplicativos. Geralmente, quando ele instala um certo aplicativo e o aplicativo informa que este aplicativo pode danificar o seu telefone, isso geralmente acontece porque ele foi num site malicioso que ele queria instalar alguma coisa de borla. Porque, por exemplo, tem aquilo que chamamos de Office, algum aplicativo normal que tem que se pagar algum valor. Mas nós, às vezes, optamos em ter um certo aplicativo que possa não ter nenhum valor. Então, geralmente, quando isso acontece, os maliciosos, eles colocam um certo o Office que você quer, mas com algum malware que, ao entrar no seu telefone, ele vai danificando. Então, a informação, geralmente, que ele recebe é porque ele tem um antivírus que defende o seu próprio telemóvel. E muito obrigado. E se em algum momento o aplicativo conseguir invadir o sistema do telemóvel, o que pode acontecer? O telemóvel explode, fica preto? Bom, aí danifica o próprio, talvez o sistema operativo do telefone, não é? Okay. Que seria isso. Sim, exato. Dependendo também do tipo de malware que foi instalado. Exato. Sim. Exato, doutor Fazenda. Ainda no universo de cibersegurança, que como se disse aqui na plateia, que muitas vezes surge porque existe o cibercrime. Nos dias que correm temos acompanhado há muitas situações de crimes terroristas, de algumas chantagens e mesmo jeito de considerações finais, que apelos gostava de deixar para que as pessoas possam ter cuidado ao partilhar dados com pessoas estranhas, até porque não de outros quadrantes do mundo. Sim, como eu dizia, é preciso ter todos os cuidados que foram falados aqui com colegas. Eu, numa das vezes, estou em Lisboa
queria fazer compras, vou fazendo compras online. Comprei quase 10 produtos de várias fontes diferentes via internet, porque não vendiam na loja. Acontece que o 11º levaram-me 48 euros, não recebi nenhum produto. Que era uma loja normal, também online. Não recebi. Quando eu vou à GNR, coloco a questão, disseram o seguinte, aquilo não é nem um site português e eles não conhecem aquele site, mas que o valor tinha ido embora. Então, é uma forma de dizer que sempre temos que ter cuidado e isso pode ocorrer. Não é só a questão desta que foi só colocada, Facebook e companhia, como eu dizia, tudo que foi dito aqui ocorre porque os que pensam em crimes são várias coisas, como esse caso estou a dizer. É alguém que sentou, criou um site, meteu-se a vender produto, mas com o objetivo dele é roubar as pessoas. Lá a pessoa introduz o número de cartões com a grande segurança que a Visa até tem. Então, simplesmente dizer o seguinte, que a cibersegurança é necessário que ela seja aprendida, as pessoas se especializem, porque todas as empresas são vulneráveis. Não temos como, com este momento de globalização, que todas as empresas têm de se conectar à rede de internet. Obrigado. Em jeito de considerações finais, engenheiro Nhangala, e mesmo para responder àquela questão que ficou pendente sobre qual é o objetivo de estarmos a debater hoje sobre cibersegurança. Muito obrigado mais uma vez. Bom, o objetivo principal da cibersegurança, em poucas palavras, eu diria que seria proteger. Não, o objetivo é, no momento, promover para que hajam mais especialistas dessa área. Exato, pois. É promover, de facto, para que hajam mais especialistas na área, capacitados para responder àquilo que seriam os desafios na área da cibersegurança, não é? E talvez, em jeito mesmo de considerações finais, dizer que a UDM já dispõe desse curso de cibersegurança e que podemos ir se inscrever, não é? E eu arriscaria também dizer que é um dos primeiros, a UDM, a nível talvez nacional, com este curso a nível de licenciatura. Muito certo, obrigada. Em jeito de considerações finais. Primeiro agradecer pela oportunidade e apelar muito mais aos jovens que não só olhem outras áreas, mas sim entender também que a área digital é muito importante no nosso país, visto que o próprio desenvolvimento da economia muito mais depende daquilo que é a tecnologia. Então, eu aconselho a muitos, como o colega há bocado disse, que a UDM é uma das instituições uma das primeiras instituições do país a lecionar o curso, que se inscrevam e aprendam. E muito obrigado. Certo, mais um programa promovido. É desta feita que damos por terminada a presente edição. Mas antes gostava de convidar a si que, a semelhança deste, tenha um artigo científico ou um trabalho académico e queira ver o mesmo alvo de debate no nosso programa, bastando para tal enviar para o nosso endereço eletrônico s3600@gmail.com. Vai ser com muito gosto que nós vamos promover aqui mais um debate. Dispensamos com promessa de voltar na próxima edição aqui na televisão de Moçambique. Fique bem, até lá!